Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos começar com a nossa aula de História e a gente vai falar um pouquinho sobre as cidades, tá? Então a página é do 258 até 267 e capítulo 2, e nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades têm história. Na página 258, vocês vão observar aí que está retratando a cidade histórica de Tiradentes, em Minas Gerais. Então, como que a gente conhece, como que a gente sabe o que aconteceu nessa época, nessa cidade? Foi devido aos registros históricos que nós temos, os relatos orais, cartas, pinturas. Isso tudo ajuda a gente a compreender o que se passou nos lugares. Não só lá em Tiradentes, mas em todas as cidades. Então, a gente pode até falar um pouquinho sobre descrever, né, esse lugar retratado aqui, as características das construções. O que mais a gente pode olhar aqui? A gente pode falar também sobre o lugar, né, que foi retratado. Então, essa questão das cidades históricas tem muito a ver com as fontes que foram deixadas, né, por outras pessoas, e a gente tem acesso para poder saber o que aconteceu nesses lugares. Já na página 260, vai contar a história de uma cidade. Então, vocês vão fazer a leitura dessas duas páginas, 260 e 261, e vocês vão observar que vai falar um pouquinho como que foi as transformações que aconteceram, tá, nessa cidade. A formação das cidades. Aí vai falar um pouquinho aqui na página 262 sobre como que era a cidade, como que ela foi se transformando ao longo dos tempos, tá? E tem algumas informações que vocês vão ter que pesquisar sobre a formação da cidade onde vocês moram. Então, na questão número 1 da página 262, vocês vão verificar informações sobre os primeiros grupos de pessoas que povoaram a região onde vocês vivem. Vocês vão escrever essa informação nessas linhas mesmo, tá? Aqui do próprio livro. Se alguém quiser acrescentar alguma outra coisa, faça no caderno, que vocês vão ter um pouco mais de espaço e podem até fazer um depoimento mais detalhado, tá bom? Já na página 263, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria, quem sabe, né, avaliar essa entrevista, esse roteiro de entrevista que está aqui. Depois de vocês lerem a página 262, que aqui tem um relato do Caio, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer esse roteirinho aqui de entrevista, tá? E pode ser que ele seja avaliado, tá bom? Então vocês vão colocar o nome e a idade do entrevistado, desde quando, né, vocês moram nessa cidade, a pessoa mora nessa cidade, o que você sabe sobre a história da cidade, se tem algum patrimônio histórico na sua cidade. Vocês podem citar mais de um patrimônio histórico, não precisa ser só necessariamente um. E que grupos populacionais contribuíram para a formação da cidade em que você mora. Finalizando essa entrevista, vocês podem deixar aqui mesmo no livro, não precisa destacar a folha, tá? Porque se eu for avaliar, eu vou avaliar aqui mesmo no livro, tá bom? Dando a continuação, vocês vão ver que aqui na página 264 até a página 267, vai falar um pouquinho sobre as fontes históricas. Então, as fontes históricas, conforme nós já vimos nas páginas anteriores, elas falam um pouquinho, tá, sobre os registros que foram deixados, como os mapas, os livros, as cartas, as pinturas, os relatos de moradores, que é uma fonte oral. Então, através de todas essas fontes, vocês vão descobrir o que aconteceu lá atrás, bem antes da gente poder chegar. Então vocês vão observar as transformações que foram feitas e assim saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da história de cada lugar. Na página 264 vocês vão observar que tem duas imagens, a A e a B.
é a igreja de São Francisco, aqui no Rio de Janeiro. Aí tem ela numa época, né, em 1905, e tem hoje, atualmente, como é a igreja. Então vocês vão observar que foram feitas várias transformações, tinha algumas coisas que hoje não tem, e foram construídas também algumas outras coisas que vocês vão ver aí na imagem. Então, essas transformações que aconteceram foram todas relatadas e deixadas através de fotos, de imagens, tem os relatos orais. Então fica mais fácil da gente saber por todas as transformações que passaram. Então vocês vão ver que tem fontes históricas, que é a fonte histórica oral, que pode ser um relato, tem fontes históricas que são as imagens que foram deixadas, né, com notícias publicadas em jornais. Temos fontes históricas que a gente também pode observar que foram através das fotografias. Aí o que acontece? Essas fontes, conforme eu já falei, elas nos ajudam a compreender melhor tudo aquilo que aconteceu. Na página 267 tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Tem um pequeno texto para vocês lerem, explicando aí sobre a cidade de São Paulo, sobre o viaduto. E depois vai perguntar qual que é o tipo de fonte histórica que você acabou de ler. Então você vai identificar qual foi a fonte histórica. Na letra B, pediu também, né, ainda sobre o relato. Vocês vão falar um pouquinho, vão sublinhar aí no texto, que está falando um pouquinho sobre o viaduto. Quais foram, né, algumas transformações que passaram, que teve. E lá na letra C vai ser uma opinião sua. Você vai deixar a sua opinião sobre as pessoas que viveram em São Paulo na época que Risoleta tem as mesmas lembranças da cidade. Então vocês vão construir aí um pequeno texto, né, para poder responder essa questão. Tá bom? Então hoje foi um pouquinho da nossa aula de história, tá bom? E até mais. Para a gente continuar aí na próxima aula, a gente já vai entrar na cidade e seu patrimônio cultural. Beijo e até a próxima. Pessoal, olha só, agora que a gente acabou de falar de fontes históricas, vai ter um videozinho aí explicando para vocês, tá bom? Um pouquinho sobre as fontes históricas, então não percam, tá? Tchau! Fala, turminha do Super Ensino! Legal falar com vocês, professor Luiz Fernando da disciplina de História. Hoje nós vamos falar, galera, das fontes históricas. As fontes históricas ou documentos históricos, elas registram as marcas da presença humana ao longo do tempo, beleza? Então, o historiador, por exemplo, ele precisa examinar essas fontes históricas. O historiador, ele interpreta essas fontes históricas. Então, ele age como se fosse um investigador. Por exemplo, você aí que está me assistindo é um investigador. Por exemplo, pegue sua colega que está ao seu lado, pergunte a ela o ano em que ela nasceu, a cidade aonde ela nasceu. Então vejam, você já tem duas perguntas, o ano e a cidade. Então se ela responder 2012, olha só, é o tempo. A cidade, Manaus, é o espaço. Então, a partir dessa coleta de informações, nós podemos o quê? Começar a construir a nossa história. Então veja que você fez uma entrevista. Então, essa entrevista é um depoimento. Então, ela é um tipo de fonte histórica, uma fonte oral, ok? Uma fonte oral. Então, vamos lá. Os tipos de fontes históricas. Nós temos as fontes escritas. Bom, elas podem ser um livro, um jornal, ok? Uma carta pessoal, pode ser um documento oficial. Então, para finalizar, as fontes escritas são aquelas registradas, que podem ser oficiais, como vocês podem observar aqui, a certidão de nascimento, ou uma simples carta. Detalhe, um marinheiro inglês lá do século XVIII, ele estava viajando pelo mundo e resolveu fazer o quê? Escrever uma carta para a sua família. Então essa carta contendo lá as suas angústias ou as suas alegrias, as observações da área que ele está visitando, ou que as terras que ele está visitando. Então essa carta do marinheiro à sua mãe, por exemplo, passa a ser o quê? Uma fonte escrita, beleza? O outro tipo de fonte são as fontes orais.
Ou seja, as fontes orais são depoimentos, tranquilo? Social ou da vida privada. Então, por exemplo, se você está participando de um comício político, seja lá o que for, então o depoimento daquele cara que está querendo se eleger a algo vai ficar na sua memória, entendeu? Então isso aí passa a ser o quê? Uma fonte oral, tranquilo? Que fica registrado na memória, um depoimento que fica registrado na memória. A outra fonte, outro tipo de fonte, galera, são as fontes não escritas. Então, o que são fontes não escritas? Exemplos de fontes não escritas. Nós temos as fotografias. Fotografia da sua família, por exemplo, é uma fonte não escrita. As pinturas rupestres, por exemplo, são fontes não escritas, ok? As iconografias, as imagens, os quadros, as artes plásticas lá do século XVI, do Renascimento Cultural, por exemplo, são tipos de fontes não escritas. Os vestígios, galera, vestígios, restos de roupas encontradas em algum sítio arqueológico, as vestimentas dos soldados romanos, por exemplo, são tipos de fontes não escritas. Beleza, galera? Espero que tenham aprendido. Faça a lista de exercícios e até a próxima.